E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre alguns comentários de um comentarista da nossa mídia tradicional em relação ao jogo Vasco e Atlético Mineiro, a semifinal da Copa do Brasil. Cara, ele acabou sendo bem infeliz na sua declaração, falou que não sabe como o Vasco chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Era só ele reassistir aos jogos do Vasco na Copa do Brasil que ele entenderia como o Vasco chegou até a semifinal dessa competição. Vamos falar sobre a venda de ingressos Vasco versus Atlético Mineiro, jogo decisivo da Copa do Brasil. Apenas 20 mil ingressos ali à venda, né? São Januário, cabe pouca gente e tá tendo muitos problemas para o torcedor do Vasco comprar, quem paga o sócio, torcedor, todos os meses. E ainda teve um áudio vazado de pessoas vendendo antecipadamente ingressos por valores exorbitantes, e o Vasco precisa investigar o quanto antes o que está acontecendo, porque quem se prejudica no final das contas é o torcedor, aquele cara que paga todo mês o sócio torcedor. Eu, inclusive, estou tentando comprar ingresso para a semifinal da Copa do Brasil e muito provavelmente vou ficar sem ingresso, né, cara? Mas tudo bem, tem muito que a gente fazer. Bora pro vídeo. Vamos ver aí o que disse o comentarista Thiago Fernandes no programa Os Donos da Bola. Ele já foi infeliz em uma declaração sobre o Botafogo algum tempo atrás, que gerou bastante polêmica. E agora, em relação ao Vasco. Os dois últimos jogos do Vasco. Cara, eu tô surpreso do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, eu acho uma aberração de verdade esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Qual é a necessidade? A minha única pergunta é: qual é a necessidade? Fica claro e visível que o que ele quer é aparecer, né, rapaziada? Isso aí fica muito claro. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação plausível que faça o cara fazer um comentário desses. Não existe. Esse time, pra mim, não tem capacidade pra tal. E aí eu tava pegando a escalação pra te falar quem são os bons e os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior. Uma pessoa que eu tenho certeza que não entende nada sobre futebol, não sabe o que é um jogador bom, o que é um jogador ruim, para o esquema tático, o que o técnico propõe, se o jogador é útil dentro de campo de alguma maneira. Eu tenho certeza que não sabe nada. Até porque esses jornalistas que... Até porque, para você ser jornalista, aí, falar de futebol na televisão, qualquer um pode ser. Até porque na faculdade de jornalismo você não aprende nada sobre futebol. Você aprende sobre falar besteira, como é que ele tá falando. Com respeito aos outros jornalistas que procuram, depois que terminam a faculdade deles, entender sobre futebol, porque na faculdade de jornalismo você não aprende nada sobre futebol. Na escalação. É jogo rápido. Vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Bora. Vamos lá. Léo Jardim, bom jogador. Melhor que o teu goleiro. Paulo Henrique na lateral direita. Mais... Eu não entendi esse espanto com o Paulo Henrique, cara. Paulo Henrique vem jogando bem, fazendo bons jogos. Nesse jogo do Vasco, Paulo Henrique já foi muito mal em alguns jogos, no início da temporada. Mas atualmente, Paulo Henrique fazendo bons jogos. Não entendi. Vocês entenderam? Maicon e Léo Pelé na zaga. Beleza, nossa zaga é fraca. Lucas Piton Não, pera lá. Lucas Piton. Ele voltou pro Lucas Piton. Ele não marca ninguém. Não marca Lucas Piton, bom jogador. Pode não estar vivendo o seu melhor momento, mas é um bom jogador. ninguém. Ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Isso aí. Hugo Moura, Matheus Cocão. O Hugo Moura é ruim, né? Tá assistindo muito jogo do Vasco. Tu entende muito de futebol, hein? Beleza. Matheus Cocão, claro, tem um apelido de Cocão, ele tem que ser um pereba horroroso, né, na tua cabeça. Coutinho. Puma Rodrigues. Emerson Rodrigues. Isso aí. Deboche, desmerece os jogadores do Vasco. Peguem esse vídeo aqui, rapaziada, o link desse vídeo aqui que eu tô fazendo. Manda lá pros jogadores do Vasco no direct do Instagram, para que alguns deles veem a besteira que esse rapaz tá falando. Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues bom, tem só Ele é horroroso. que é o do helicóptero. E o Verratti, que é um baita jogador. O Verratti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder pro Vasco. Isso aí, é assim que eu gosto.
Vocês lembram daquele comentarista lá do Atlético Paranaense também, que falou que não tinha como o Atlético perder pro Vasco, o time do Vasco era horroroso. Só que futebol se resolve dentro de campo, é 11 contra 11. Eu, sinceramente, se você pegar o time do Vasco completo, tirando os jogadores que estão lesionados e colocassem eles pra jogo, o time do Vasco não deixa nada a desejar pro time do Atlético Mineiro. O time do Vasco completo não deixa, irmão. A gente tem a zaga fraca, mas o resto recompensaria. E aí, eu não vejo isso. Nosso time do Vasco é horroroso. O time do Vasco é horrível. Cara, o Vasco faz uma campanha honesta no Campeonato Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, pode não te agradar, pode, mas beleza. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que Zica Suprema, irmão. Falou que o Atlético Mineiro já tá na final da Copa do Brasil. nessa semifinal, nessa perna, pra mim já tá garantido, na outra não tá. Na outra não tá, o Corinthians vai passar. Isso aí, tá morrendo de medo de pegar o time do Flamengo, que é pegar o time supostamente mais fraco, que é o Corinthians, né, cara? Ai, ai. Cara, todo respeito ao Atlético Mineiro, que não tem nada a ver com isso. Diferentemente desse comentarista, eu prego todo respeito ao Atlético Mineiro, um time grande, um time que tem sim bons jogadores, pode vir aqui no Rio, pode fazer um grande jogo contra o Vasco, pode se classificar e ser campeão da Copa do Brasil. Mas é um gol de diferença. Sério, que ele já falou que o Atlético Mineiro já tá classificado, que o Vasco não tem a menor chance de ganhar do Atlético Mineiro. Ele tá se esquecendo que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco com um time mais fraco no Maracanã ganhou o Atlético Mineiro por 1-0. Eu não me lembro qual foi a última vitória do Atlético Mineiro em cima do Vasco aqui no Rio. É sério, essa soberba toda? Mas será que é toda a torcida do Atlético Mineiro que está com essa soberba toda? Ou será que é só o Thiago Fernandes que decidiu, a troco de nada, alfinetar o Vasco? Cara, pra aparecer, é a única explicação que tem. Beleza, ele fez o show dele, mas tem que aguentar a zoação também. Ele começou zoando, começou humilhando o Vasco. Mas será que se o Atlético Mineiro for eliminado pro Vasco, tudo pode acontecer? Será que ele vai continuar com essa soberba toda e vai aceitar ser zoado pela torcida do Vasco? Porque se zoou, você tem que aceitar, cara. Pô, beleza, ok. Continue com a tua soberba, mas como já dizia o Felipe Melo, né? Como diria o Felipe Melo, a soberba precede a queda. Vamos ver o que vai dar certo, o que vai dar errado para cada um. Os planos de Deus são inalteráveis, meu amigo. Então, se Deus quiser, o Vasco vai estar sim na final da Copa do Brasil e calando todos aqueles que foram soberbos e tentaram humilhar o Vasco. Os humilhados serão exaltados. Preste atenção. E agora eu vou falar com vocês sobre a venda vergonhosa de ingressos do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. Primeiro que o nosso estádio cabe 20 mil pessoas, ok, a gente tem que jogar isso no Januário, é onde a gente é mais forte. Não cabe nossa torcida toda, se pudesse ter um estádio com mais de 100 mil pessoas para ver essa semifinal, estaria lotado, 150 mil, tenho certeza disso. Mas não temos, 20 mil. Quem conseguiu comprar ingresso conseguiu. Inclusive, eu tenho quase certeza. Eu queria muito ir nesse jogo, que eu vou ficar sem ingresso. E não vou poder entrar em São Januário para ver esse jogo. A não ser que, sei lá, comprar na mão de cambista por 600 até R$1.000. E aí, de forma vergonhosa, vazou um áudio de alguma pessoa que trabalha no Vasco. Trabalha na loja do Vasco. Falando que já estava vendendo ingresso de forma antecipada. Cobrando 300, R$600. Falando que já tinha vendido alguns, inclusive. E que estaria tudo certo, que era só comprar, que quando logasse no site já estaria lá o ingresso carregado. E claramente lesando aquele torcedor que paga todo mês o sócio torcedor. Então isso é uma vergonha, prejudica nós que somos sócio torcedores, que pagamos todos os meses e que acontece esse trambique por baixo dos panos para tentar lucrar e ganhar dinheiro em cima da gente. E aí, vai recorrer o quê? Vai ter que fazer o quê? Eles vão vender esses ingressos mais caros porque o torcedor quer ir no jogo. Faz, sei lá, às vezes o que nem pode. O cara não pode gastar esses vezes. O cara ganha R$1.200, R$1.300 e paga 600 no ingresso para ir ver o Vasco. Essa é a real. Então o Vasco precisa tomar atitude em relação a isso para que isso não possa acontecer. Ainda vaza um áudio desses assim pra ser, sabe, ser um tapa na cara do torcedor que tá tentando comprar e não tá conseguindo. Beleza, o Vasco precisa de um estádio para 60, 70 mil torcedores. 47 mil eu ainda acho muito pouco pro Vasco. Eu acho muito pouco. Comenta embaixo a opinião de vocês. Nessa abração do Francisco, nós fui.